Chegamos para mais uma viagem aqui super importante, com pessoas super importantes. Eu sempre vou ficar muito emocionado quando a vida vai te dizendo sim, e a vida vem me dizendo cada sim maravilhoso. Eu acho que vocês estão acompanhando usando meu podcast. Essa primeira temporada, ela é toda destinada às pessoas que contribuem, que não significa que se você não estiver na primeira temporada, eu não te admiro. Mas significa que se você está na primeira temporada, eu te admiro. Esse é o meu podcast, um podcast para falar sobre arte, cultura e variedades. E o que mais surgir sobre a pauta do dia. E hoje, nesses sims maravilhosos que a vida tem me dado, hoje eu tenho aqui Moisés Victório, grande Moisés, grande Salve, irmão. Zambeta. Pessoa incrível da minha relação, da relação como artista, da relação como pessoa que chegou em Salvador e foi encontrando um caminho de pessoas, né? A gente se encontra, eu estava na faculdade, ali meio que já Sim. quase saindo. E é isso, Moisés Victório, que é gestor cultural, artista da luz e do audiovisual e da música, ou seja, um homem que é para muita conversa. Que é para muita conversa e eu me sinto muito feliz de estar aqui com você. Então, Moisés Victória. Eu que agradeço. Um chamado de Zamba não é chamado, é uma ordem. Então a gente se organiza, veste a melhor roupa que tiver e chega junto. Então, Moisés, eu tava pensando assim, falei assim, cara, por onde começar, né? E aí eu queria falar. Eu tenho percebido, por exemplo, que a gente tem deixado poucos rastros, né? Sim, Eu acho que você, inclusive, talvez até tenha deixado algumas pegadas maiores, porque você tem uma revista, né? Você propôs, construiu. sim. Você é o CEO da Bogum, não é isso? CEO é forte. É o que paga as contas da Bogum, então isso aí é Sim. importante. Mas eu queria começar do começo, lá do Moisés, que começa a trabalhar com 12 anos de. Até falei que isso é trabalho infantil, mas ele falou que. Na arte não, né? Na arte tem várias exceções. Mas e aí, o que é esse adolescente, esse menino que onde morava? Como é que a arte chega para você? Como é que você se relaciona com isso? Ah, é uma história longa. Eu que sou prolixo por natureza, vou tentar fazer uma síntese para lhe dar a resposta. Eu sou do Engenho Velho da Federação, né? Um bairro famoso por ser um quilombo urbano. Inclusive, no programa do governo federal, que começava a olhar para essas áreas urbanas e populosas e na tentativa de identificá-los como terreiros, foi o primeiro bairro que ganhou o título do governo federal como quilombo urbano, ainda em 2005, no governo Lula. Eu acho isso muito simbólico, né? Uhum. Porque é o bairro, é o território que acolheu o terreiro de Anassô, que nasce lá no Candomblé da Barroquinha e migra ali para a beira da Avenida Vasco da Gama. É o terreiro que tem, é o bairro que tem um terreiro de nação Banto, né? Que é o Tanuri Jussara. Também tem o terreiro de nação Jeje, que é o Zogodô Bogum Malé Rundó. Então, eu nasci nesse território em que eram muitos terreiros de candomblé, né? Minha própria família tem relação com as religiões de matriz africana desde muito tempo e esse é meu primeiro referencial de vida, assim. Não era a igreja católica, não era a igreja evangélica, não era, né? No campo da religião, era as religiões de matriz africana e tudo que elas significam. Letramento racial, né? A primeira referência sonora musical, os primeiros cheiros, as primeiras comidas, né? Esse encantamento todo. E por que eu estou falando disso? Porque você me pergunta como é que a arte chega na minha vida. Uhum. Eu sempre tive essa relação com o candomblé desde nasci, né? Nasci no terreiro, sou criança mesmo, criado em terreiro Criança de de terreiro. candomblé. E à medida que eu vou entrando na adolescência, eu vou conhecendo esse universo da arte, da cultura. Era um momento de efervescência no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, uma instituição maravilhosa que acabou tendo um final que não merecia, Que não né? merecia, pela dimensão, pelo que representou Pelas para. vidas que transformou, né? Pelo trabalho que foi feito ali. E vou chegando junto.
através do liceu, do Fórum Comunitário de Combate à Violência, das associações de moradores do bairro, vou me aproximando de alguns projetos específicos, conhecendo pontos de cultura, etc. E à medida que eu vou me aproximando da arte, eu vou me distanciando da, da vida de terreiro, da minha vida no candomblé, da minha rotina, enfim. É, e isso é muito significativo, né? Isso é muito significativo. Então a arte chega assim. Eu não tenho nenhum familiar artista, não tenho nenhum parente que me emprestasse esse panorama de mundo, né? Que me, enfim, abrisse as portas de alguma maneira. Então foi uma coisa bem intuitiva mesmo. Eu fui avançando no campo das artes à medida que eu fui entendendo que tinha possibilidades e também fui construindo as relações profissionais e afetivas por esse viés também das artes, né? Tive um encantamento logo pelo trabalho com a luz, com a iluminação, com a sonorização, com a cenotécnica e fui indo. Isso é muito bacana porque depois a própria arte foi me levando de volta para o Essa meu ponto de reconexão. início, para a minha reconexão com a minha vida no terreiro, por ter feito esses milhares de trabalhos que dialogam com a nossa ancestralidade, seja pela música, seja pelas artes cênicas, pela dança, como o documentário sobre a vida de Mestre King, um filme que a gente rodou sobre o nosso próprio bairro, nossa própria comunidade, que é narrado pelo mestre Jaime Sodré, enfim, o espetáculo Quase Ilhas, que, enfim, acaba me aproximando também, que é esse chamado, né? Uhum. Enfim, para a gente olhar para essa contribuição dos povos africanos aqui nessa diáspora. Então é isso. É por aí. Hoje está tudo misturado, assim, está E que bom, tudo, né? né, fortemente entrelaçado. Não há mais dissociação entre essa herança afro-religiosa, essa visão de mundo afrocentrada e esse artista e esse gestor cultural. Então está tudo imbricado. É muito bacana você falar isso, porque assim, hoje quando eu olho para o mundo, é óbvio que ele é um pouco diferente do mundo de 25, sei lá, 25 anos atrás, quando eu começo a fazer teatro. E o teatro também foi esse lugar de me apresentar, porque o que acontece? Eu era um adolescente dentro da escola e tudo que significava ser um adolescente. Eu sempre estudei em colégios um pouco longe do bairro, né? Então, assim, quem mora de aluguel em Alagoinhas, então você está sempre indo para aqui, para ali, daqui a pouco você... Sim. Mas tinha uma coisa um começo do universo ainda mais agressivo sobre as crianças, né? Então eu já era filho de uma mãe de santo e aí eu também me afastei porque o que eu via em casa, né, minha mãe e os rituais e tudo, era diferente do que diziam. Uhum. Então, para você, um adolescente, o que que quer um adolescente? Participar, né? Fazer Sim, parte, né? sim, claro. E aí quando surge a ideia de que o candomblé ele é para além da religiosidade, ele é uma cosmovisão. E aí você vai ampliando, vai ampliando. É também o candomblé que vem me trazendo isso há, sei lá, uns 20 anos atrás, que vai entrelaçando e você vai vendo. Eu, de fato, não quero que se distancie, que tenha essa dicotomia. Hoje eu estou super tranquilo, muito focado nessa junção. E é isso, né? A arte que fortalece a ideia de cultura, né? Para a gente não ficar só como se fosse pouca coisa, né? No Sim. âmbito religioso, mas é mais, é muito mais, né? É uma apresentar de mundo. E também pensar que é, essa, não exatamente a religião, mas pensar que as culturas africanas sustentaram o que a gente conhece e o que é vendido hoje como esse ideal de cultura baiana. Uhum. Então, a nossa gastronomia, na nossa música, a maneira como a gente se veste, a infinidade de palavras que formam nosso baianês e o próprio português. Então, não tem como estar presente em tudo, Tá em né? tudo, tá Tá em em tudo. tudo. Camuflaram, mas não Claro, tem como, né? claro. Tentaram, mas é uma força absurda. A gente resistiu tantos séculos e a gente ainda está aqui falando sobre e vivendo, enfim, tudo que eles construíram lá atrás é porque é de uma força absurda. É de uma força absurda.
transcende, né? Acho que é sobre isso, né? E, e eu acho que também tem uma certeza, você é e pronto. Normalmente, quando você vê as pessoas construindo para ser, elas estão se preocupando com coisas que talvez não devessem ter tanto foco. E a nossa cultura, a nossa existência, o nosso legado, ele é porque ele é. Sim. Ele foi construído pela necessidade de existir. E isso talvez sirva de lição para muitas coisas que a gente tem Com visto. certeza. Com certeza. Mas aí Moisés adentra, caminha, também foi uma criança de terreiro, que é maravilhoso. É sensacional, gente. Você vê a mágica, você vê o místico. Você é deslumbrante. Então, com certeza, se eu não fosse uma criança de candomblé, uma criança de terreiro, eu acho que eu não seria o iluminador que eu venho me tornando, né? Sim. Para falar do processo. Eu não seria o artista que eu venho me tornando para entender processo, né? Falar e entender também. Mas aí, do tipo, eu tenho algumas inclinações para isso. Mas e como é que é esse iluminador, esse técnico que surge? Porque tem a música, Sim. tem a luz que surgem ali concomitantes. Como é que é isso aí? Antes disso, eu preciso abrir uma aspas. Opa! Agora. Para dizer que Zâmbia é um dos iluminadores que eu mais gosto de ver na vida. Tipo assim, os trabalhos iluminados por Zâmbia, é verdade, carregam uma assinatura muito particular. Acho que são dois iluminadores que sempre me surpreendem, eu diria. Você e Márcio Nonato. Ciolo, Que grande sempre Ciolo. buscam ali uma beleza além da beleza. Sabe como é que é? Eu não sei nem explicar. Os meus trabalhos com desenho de luz tendem a ser um pouco mais sóbrios, porque eu penso a iluminação como uma camada que vai auxiliar a narrativa, uma camada que vai garantir que a gente veja da maneira correta, adequada a partir do universo que está sendo tratado, proposto dentro da obra, né? Então tende a ser uma concepção mais sóbria. E o que eu gosto do trabalho de vocês, no seu sobretudo, é a ousadia de arriscar e de pensar para além do que inicialmente caberia na cena. E aí eu acho que tem um traço artístico que é incontrolável de vocês no trabalho. Pô, que massa. Obrigado, mano. É lindo. É que eu vejo quando às vezes acontece isso, né? Os espetáculos ganham vida e aí você vê a luz sendo feita por outra pessoa, o profissional que acompanha, o técnico, o operador, seja lá. E aí tem algumas luzes que a gente olha sem saber de nada. A gente olha e fala, não é possível, é de fulano, tem que ser. Isso é massa, né? Porque tem uma assinatura ali, tem um jeito de fazer que é muito particular. E no seu caso, e o de Márcio Nonato são profissionais, assim, artistas da luz que eu admiro muito. Pô, obrigado. E eu acho que tem a ver com isso que a gente começou falando, que a gente nem organizou para que fosse dessa forma, que é justamente essa herança. A primeira vez que eu me dou conta de que existe iluminação é sobre a exuberância do candomblé. Né? Eu sou uma criança que vejo as roupas que brilham, ainda naquela dicotomia candomblé e umbanda, né? Então, as roupas que brilham, tipo, o primeiro contato que eu tive com a fumaça, né? Tipo, você incensa a casa e as flechas do sol atravessam e aquilo cria uma poesia por trás daquele cântico. Então, eu acho que essa assinatura também é muito do que primeiro eu tive contato. Depois você vai amadurecendo, vai vendo, vai inclusive vendo que você pode até carregar um pouco menos, mas eu acho que é isso, assim, é um olho ou uma intenção que passa por isso. Essa criança que foi criado dentro do exuberante. Sim. Né? O orixá é exuberante, a roupa é exuberante, o oriqui é exuberante, não tem meio atabaque. O atabaque ele vai falar. Sim. E então você está sempre nessa coisa. Mas obrigado. Não, e aí, respondendo sua pergunta, eu sempre gostei de tecnologia. Sempre fui, assim, muito fã e muito interessado nas coisas tecnológicas. Então, eu era essa criança que desmontava os brinquedos para descobrir o que é que tem dentro e por que ele funciona daquela forma. Então, e aí minha meta era desmontar, montar de volta e ele ainda funcionar, que era a parte mais difícil.
Então, e meu pai, de certa forma, me estimulava, né? Ele gostava dessa curiosidade que eu tinha. Então, ele vivia me dando coisas para eu desmontar, para eu quebrar. Às vezes, ele já me dava dizendo: Você não quer ver o que tem dentro, não? Ele se realizava nisso também, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. E de fato, eu tinha uma certa habilidade para lidar com essas questões mais tecnológicas. Eu me lembro um fato curioso, talvez isso explique como é que o técnico se forma, né? Como é que esse profissional se consolida de certa forma, porque é uma escolha que a gente faz, né? A gente escolhe seguir aquela carreira, desenvolver aquele ofício. Que foi quando eu juntei vários restos de peças de rádio relógio, enfim, várias. E depois de passar boa parte da infância quebrando, olhando como funciona dentro, eu já comecei a entender como é que aquilo funcionava. E aí eu peguei um pedaço de madeira, comecei a montar os componentes de vários rádios diferentes e fiz um rádio num pedaço de madeira. E aí eu me lembro de um dia, assim que eu terminei, eu alimentava com a bateria, ligava e saía na minha rua ouvindo o meu negócio, orgulhoso do que eu tinha feito. Eu me lembro que meu tio George, a gente chama ele de tio Binho, olhou e falou assim: Que porra esse menino tá fazendo com esse pedaço de pau que tá saindo som? Aí chamou minha mãe e falou assim: Esse menino não é muito certo, não, mas é inteligente pra caralho. Nando, tá zerado aqui, ó. Parou de gravar. Tá, vamos seguir que tá gravando aqui. Certo. E aí, isso de certa forma me marcou porque eu entendi que o que eu tinha feito era uma coisa simples de criança, mas impressionava os adultos. Então eu falei, opa, tem um negócio aqui. Então esse registro ficou. E eu nunca perdi o interesse pelas coisas tecnológicas. E aí quando eu vou fazendo esses cursos de formação, tendo essas experiências no liceu, na Via Magia, no Centro de Desenvolvimento de Capacidade do Instituto Cultural, e no grupo de jovens eu participei, integrei um grupo de jovens, um grupo de produção cultural comunitária que se chamava Grupo de Jovens Produtores do Engenho. Foi um grupo gestado, dirigido, orientado, enfim, pelo querido Daniel Rangel, que hoje é curador do MAC, uma figura ímpar, assim. E ele foi o nosso grande mentor na formação daquele grupo de produção cultural, né? E dali muita coisa aconteceu, assim, éramos um grupo de 12 jovens e depois foi diminuindo, né, ao longo do tempo as pessoas vão buscando outros rumos, mas eu acho que tinha um núcleo duro de uns 8. Eu acho muito simbólico que desses 8, todos guardam até hoje uma forte relação com a cultura e com a arte. E a maioria de nós seguiu, assim, né? Os meninos trabalham com museologia, viraram produtores culturais, enfim. É, e nesse grupo a gente organizava tipo bailes de carnaval no bairro, festas de Natal solidário, campeonatos de futsal. Na Semana do Idoso a gente organizava feiras da saúde. Era de uma efervescência absurda dentro da comunidade. Então o meu bairro me deu quase tudo que eu podia, né? É, e eu acho que eu já saí de lá muito preparado para lidar com o mundo aqui fora, porque lá a gente tinha um letramento racial acima da média, eu diria. Sim, Porque a sim. quantidade de terreiros que tinha, a gente tinha próximos alguns programas importantes, como o Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, o Movimento Negro Unificado, enfim, além de alguns outros movimentos que aconteciam ali, que fortaleciam a gente para ir para a vida, para ir para o mundo. E quando entrei no campo das artes, esse letramento foi absolutamente necessário. E decisivo. E decisivo, porque entrei no campo das artes pela área técnica, sendo técnico, sendo iluminador, sendo operador de luz, fazendo montagens, e aí sempre fiz muitos trabalhos ao mesmo tempo. E eu acho que uma das coisas que mais deram chão para eu conseguir pisar com mais consciência, propriedade e entendendo para onde é que eu estava indo, era ter de maneira consolidada a consciência de saber quem eu era. E isso quem me deu foi o fato de ter crescido no terreiro, crescido naquela comunidade especificamente, de ter integrado aqueles projetos na vida.
E é uma coisa que até hoje me dá muita alegria. Eu sou muito do fazer, né? Das coisas manuais, adoro. Então, vivo me coçando quando alguém convida, fala, vou fazer um espetáculo novo, quer fazer a luz? Aí você olha o calendário e fala, rapaz, não vai dar tempo, mas eu quero. Aí você Na trabalha. prudência, eu não devia, mas eu quero. E se eu quero, eu faço. Exato. Mas a gente faz porque a gente gosta. Então, assim, tem uma paixão mesmo. É como a gente costuma dizer, é a nossa cachaça, né? Sim, sim. Depois que a gente toma aquele gole bom, a gente não quer mais parar, quer sempre bicar um pouquinho. É, a analogia é terrível com as drogas. Não usem drogas. Mas, enfim. Até porque ele faz mais luz do que bebe. Com certeza. A cachaça dele é mais artística do que qualquer outra coisa. Então é isso. O técnico chega por aí. Hoje, assim, a gente olha com consciência, né? Olha para trás, para, sei lá, 20 anos atrás, e consegue ter a noção de como a vida se organizou. Mas enquanto ela estava se organizando, Você estava fazendo. a gente estava fazendo, estava vivendo, estava existindo, lidando com tudo, brigando por cachês melhores, por melhores condições de trabalho. E daí também vem essa verve de se aproximar dos movimentos de formalização profissional mesmo na nossa área. A gente construiu inúmeras tentativas de estabelecer diálogo, né, com o único sindicato que a gente tem de representatividade da classe, mas também de organizar nossos colegas, nossos pares da área técnica, do campo das artes, para tentar construir esse futuro mesmo, né, e ver como é que a gente consegue garantir direitos para a gente que está aqui e para os próximos que virão. Sim. Daí também, não sei se você lembra, a gente organizou na Casa Preta, junto com o Coletivo Aldeia, Primeiro a própria encontro Casa dos técnicos Preta, da Bahia. e isso, o encontro dos técnicos e iluminadores, né? Sim. De iluminação cênica Técnicos da e Bahia. técnicas, né? Isso. E a gente fez, se eu não estiver errado, 3 edições, né? E foi super importante, assim, era um evento que a gente tentava trazer profissionais do estado inteiro para um momento de confraternização e diálogo e formação. A gente chegou a ter debates com o Fernando Marinho, o presidente do SATED à época. A gente teve a presença do professor Eduardo Tudela, que, enfim, compartilhou com a gente um pouco dos seus métodos de criação e iluminação cênica. A gente conseguiu trazer Valmir, Sim. Valmir Pires, Do Rio. da Unicamp. Da Unicamp. Né? Campinas, né? Ele dirigia na época um laboratório de iluminação cênica dentro da universidade. Então, um cara formidável que criou o LabLux, né? Um O software grande que a gente LabLux, tanto inclusive, usou. foi descontinuado e está todo mundo órfão. Exatamente. Então, assim, é isso, né? A gente conseguiu mover essas coisas pela força do trabalho. Eu ministrei oficinas também, Sim. de introdução à iluminação cênica. Então, era isso. Era uma verve política sobre o nosso fazer que eu acho que a gente não pode deixar morrer, né? Hoje a gente sabe que o movimento está um pouco fragilizado, até pelo advento da pandemia, essa necessidade de se reestruturar que a gente tem tido desde então. Eu queria ir nesse caminho, assim, embora a gente vá atravessando, mas assim, a lógica é conversar. Mas assim, eu sinto que teve um movimento. Primeiro que eu acho que a Bahia. Vou falar da Bahia porque é o que nos compreende. Ela não teve o entendimento do que foi a pandemia. Quando ela estava entendendo, isso eu falo em instâncias governamentais e tal. Quando ela estava começando a entender, a gente estava já saindo do lockdown. Só que o artista, ele não parou de trabalhar, inclusive ele se reinventou. Estou eu aqui como exemplo disso. Ele foi se reinventando. Só que quando acabou a pandemia, a gente nem voltou para o que era e nem entendemos o que será. A gente foi para uma instância de que meio que tudo... Sabe quando a coisa foi dizimada? Você procura a parte técnica hoje, você vê várias pessoas começando a voltar, umas porque o que tentou fazer não rendeu, outras que falam assim, cara, o que eu gosto mesmo é de ser técnico, mas agora, depois de 3 anos que a pandemia acabou, ou pelo menos arrefeceu, é que a gente começa a ver um universo técnico mais voltando a ter uma dinâmica. A gente teve o advento de várias pessoas novas, né? De novas pessoas que, enfim, não vou entrar nesse mérito,
Mas o que você achou assim pro técnico, né? Pro técnico e pra técnica, como é que foi essa relação com a pandemia e esse pós-pandemia? Porque durante a gente sabe mais ou menos como foi. O pós-pandemia que ficou meio solto. Sim, sim, acho que tem sido difícil ainda, né? A gente parece que há um distanciamento da pandemia, dos efeitos colaterais da pandemia até os dias de hoje, mas não é tão distante assim, né? A quantidade de empresas e instituições que ainda estão sofrendo os efeitos colaterais da pandemia, tentando se reerguer, se recuperar das dívidas, recompor equipes, é muito grande. E para o trabalhador da cultura, da indústria da economia criativa, que estava num campo de não produção intelectual, foi absolutamente delicado. E aí não estão só os técnicos, né? Estão as outras funções que não necessariamente protagonizam o destaque daquele fazer artístico, né? Então, assim, não é o diretor, não é o ator, não é o dramaturgo, não é o cantor, né? Não é o coreógrafo. São outras camadas de profissionais. E eu não estou hierarquizando, não. Só estou É. falando que, geralmente, quem tem o protagonismo e é detentor intelectual de determinada obra consegue fruir por outros meios que quem tem somente a sua força de trabalho como o ganha-pão não consegue. Então, por exemplo, carregadores, técnicos de iluminação, programadores de luz, técnicos de sonorização, holds, sabe? Chefes de palco. Essa galera ficou desassistida, assim. Durante a pandemia foi um período terrível. E eu acho que no pós, o que é que a gente viveu? A gente viveu um fenômeno de muitos profissionais abandonarem o mercado e migrarem para outras áreas pela necessidade de pagar suas contas e de, enfim, manter recursos mínimos para garantir sua sobrevivência. Então, muita gente migrou enfim, para hotelaria, virou motorista de aplicativo, né? E passou a trabalhar com comida, entrega de comida, delivery. E eu sinto que hoje o mercado está um pouco fragilizado, né? Um pouco fragilizado no sentido de perdemos grandes nomes, perdemos Sim, grandes sim. profissionais. Assim, esses dias eu cruzei com um colega de trabalho, sei lá, 40 anos de experiência, excelente profissional. Eu falei, e aí, como é que você está? O que é que você está aprontando? Ele me disse, eu não estou aprontando nada. Estou só vivendo minha vida. Eu desisti da arte, eu desisti do teatro. Ouvir aquilo foi impactante. Não tem uma semana. Sim. E essa pessoa foi vítima também, né, do desenrolar da pandemia. É, mas acho que hoje a gente também, em contraste, tem uma cena com muitos nomes novos, com muitos profissionais que fizeram os cursos durante o período da pandemia e que no pós também tiveram a chance de colocar em prática seus trabalhos. Muito espaço foi aberto com a construção de novos festivais, de novos espetáculos. O mercado tentou se reaquecer realizando muitos eventos, shows, simpósios, feiras livres, né? Então houve muita chance, muita oportunidade para novos profissionais se posicionarem. Inclusive isso é um sintoma, porque a partir do momento que o mercado está fragilizado e você não consegue pagar cachês para profissionais mais experientes e consolidados, porque como a gente é desassistido no sentido trabalhista, né? A gente é desassistido a ponto de não ter uma tabela de piso nem de teto, né? De remuneração desses profissionais da área técnica, dos trabalhadores do campo das artes, a negociação é livre. Então, se eu perguntar para a Zâmbia quanto você me cobra para fazer uma luz, Zâmbia vai dar o valor Zâmbia. Sim. Né? Se eu perguntar para Renan quanto é que ele me cobra, ele vai dar o valor Renan, e assim sucessivamente. Isso existe? Existe em todos os mercados, mas há áreas, funções em que o trabalho não exige tanto protagonismo, que são trabalhos mais comuns, que não deveria haver tanta oscilação. Então, assim, quanto é a diária de um carregador? Deveria haver um valor mínimo para proteger aquele profissional de receber abaixo de determinado piso, e deveria existir um valor máximo para proteger o produtor, o contratante,
de não, como é que eu posso dizer, sofrer O abuso. o abuso de determinados profissionais que no momento de escassez ou de, enfim, uma urgência, vai cobrar além ainda daquele valor. Então, o mercado precisa se regular, então não há regulamentação com relação a isso. A nossa classe sofre e sofrerá por alguns anos, até que a gente sente, discuta com seriedade e fundamente. Então, a abertura do mercado para novos profissionais também tem a ver com isso. A gente não pode se iludir. À medida que a gente oportuniza, que mais gente chega e oxigena o mercado, né, traz esse sangue novo para, enfim, retroalimentar esse futuro próximo, existe também o lado do contratante que diz, não, vamos abrir para quem está começando que a gente consegue pagar um pouquinho a menos, né, e ter uma equipe robusta, e ter uma equipe mais... E assim é. E não dá para dizer que uma das partes está errada, porque é um momento em que todo mundo está se recuperando. E é fluxo compulsório, né? Exatamente. Seja o realizador, seja o profissional, está todo mundo se recuperando. Uns querendo espaço, garantir espaço, outros estão querendo apenas levar o pão para casa. Então, é um cenário bem difícil, bem delicado. E aí eu queria provocar você. Nossa, a gente já chegou aqui na DR Brasil, né? Mas assim, é difícil falar o que você tem achado do movimento artístico sobre isso, mas eu tenho tido umas experiências, e aí é sobre o contratante. Talvez o contratante seja esse diretor de teatro, seja essa diretora de teatro, seja esses profissionais que estão, os concebidores, né? Desses projetos. Aí a gente sabe muito bem que não há uma hierarquização sobre o pensamento intelectual de cada um vai contribuir da sua forma e um precisa do outro. Mas o que eu tenho percebido, por exemplo, dos espetáculos, é que tem que ser aberto muito mão da parte técnica, do cenário, da iluminação. Então, assim, tem se colocado uma sobrecarga. Tá, vamos chamar de sobrecarga, né, ali no trabalho do ator, da atriz ou na concepção, que necessariamente você está vendo que, por exemplo, essas camadas todas que a gente veio aqui falando, camadas técnicas, o técnico de som que vai entender o seu melhor som, que vai traduzir o desejo desse diretor musical, dessa diretora musical, o técnico de iluminação e tal, e essas coisas todas que está tendo um novo momento. Mas eu também acho que tem uma, eu vou chamar de pobreza, mas assim, já foi mais atraente, sabe? Tá, Sim. antes que eu me complique ainda mais, como é que chega isso para você? Como é que você está vendo os espetáculos, não todos, mas uma grande parte, desonerando ou abrindo mão da parte técnica e isso está se vendo no resultado artístico? Eu acho bem complexo, porque um exercício de leitura do nosso tempo, né? É mais fácil ler depois que o tempo passa e a gente ganha um distanciamento do que fazer leitura estando nele. Mas o que é que eu acho? Tem uma reflexão que a gente precisa fazer, talvez, para conseguir fazer a leitura, que é, historicamente, os técnicos, os trabalhadores da área técnica sempre conseguiram se impor no processo de construção de um espetáculo, de um produto artístico. E de que imposição é essa que eu estou dizendo? Se impor enquanto profissionais. Então, é muito comum no nosso mercado, e aí vamos falar da Bahia, talvez vamos falar de Salvador, né? Para a gente não falar do mundo todo. Sempre foi comum ao nosso mercado que, no processo de construção de um espetáculo, eu não consiga negociar e barganhar a diária do iluminador, do técnico de luz, do operador de luz, não conseguir barganhar a diária do cenotécnico, não conseguir barganhar a diária do carregador, né? Sim. Do maquiador, mas os artistas estão fazendo de graça e vão, quiçá, ganhar alguma coisa na partilha da bilheteria. Então, eu acho que nessa dividida, os profissionais da área técnica, historicamente, conseguiram se resguardar e se impor a esse mercado nosso aqui, local, e ter melhores condições de trabalho. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, e isso é um fato, né? São poucas as circunstâncias em que a gente, no processo de construção de um espetáculo cênico,
circense, de dança, de teatro, numa performance, uma instalação, tinha a equipe técnica não recebendo, Uhum. enquanto todo o restante da equipe criativa estava trabalhando quase de maneira voluntária. Isso é um fato histórico. Essa história se repete, se repete, se repete e se repetiu ao longo de anos. Então, que leitura é essa que eu acho que o mercado pode ter de que equipe técnica custa muito caro? Quando é que todo mundo se paga? Quando a gente tem um cenário em que o projeto foi financiado através de uma lei de incentivo, é fruto de um edital, né? E aí sim, tendo já um recurso em caixa, você faz aquela velha planilha bonitinha, estabelece os cachês de todo mundo e, de fato, todo mundo recebe algo por aquele trabalho. Quando não é nesse contexto de um projeto incentivado, em que a coisa nasce da guerrilha, é muito difícil. Então, nesse sentido, eu acho que a leitura equipe técnica custa caro. Se equipe técnica custa caro, como é que eu vou dar conta de mantê-los dentro do meu processo criativo se eu não tenho como marcar com isso? Então, eu acho que, naturalmente, dramaturgos, diretores, atores, coreógrafos, bailarinos, né, os criadores foram buscando alternativas de continuar criando e produzindo, reduzindo ao máximo a presença dessa equipe técnica. Entende? E aí eu acho que isso reflete... Dolorosamente entendo. Então eu acho que isso reflete hoje na produção dessas obras artísticas, como a gente está conversando agora, né? Na condição de espectador, você olha, você sente um esvaziamento da qualidade técnica, um esvaziamento do impacto visual daquela obra, do impacto sonoro daquela obra. Então, mudou nossa experiência enquanto espectador, né? A recepção é diferente porque falta algo. E essa sobrecarga, talvez, que a gente tenha visto, virou quase que uma linguagem, né? Virou quase uma linguagem. Então, assim, ter um espetáculo que não tem cenário, que os poucos elementos que tem são movimentados pelo elenco, é muito comum, né? Ter um espetáculo em que o próprio elenco opera as coisas em cena, também É uma resposta, né? virou, É um sintoma. Virou linguagem, virou ali, né? Metalinguagem, é isso, é o agora, é uma performance, é uma instalação. Então, assim, virou um jeito de fazer validado que a gente já reconhece. Então, eu mesmo já integrei alguns espetáculos que estavam em cena, participando da coisa e também operando a luz ou operando o som, né? Por uma escolha de direção e tal. Mas Nomeadamente um espetáculo lindíssimo que foi Caetaniar. também, Caetano e a Caetano gente e fez A. junto, a luz nossa, a gente É. fez. Dividiu aquele trabalho bonito. Foi lindo, impactante. Intenso. Intenso. Intenso descreve bem. Então, acho que é isso. Acho que é um sintoma. Assim, é minha leitura, certo? Não, é um você foi sintoma. cirúrgico. Acho que, inclusive, eu parto muito de um incômodo. E aí eu vou chamar de incômodo preguiçoso, que é você identificar e você ficar batendo na mesma tecla. Mas sem entender esse envelope, entender esse todo. Eu acho que o que você traz, e aí tem um porquê está acontecendo. Não é sobre falta, excessos e isso, caráter, não é sobre pessoas, é sobre o que o nosso tempo está dizendo. Sim. Tem outras camadas também, né? Tipo É. assim, além disso, dessa questão local que a gente está dizendo aqui, tem também a maneira como o mercado tem se estruturado. Então, por exemplo, é muito comum que todo mundo agora queira fazer um espetáculo que caiba numa mala. O que é um espetáculo que cabe numa mala? Eu tenho o menor elenco possível, eu tenho a menor equipe técnica possível, eu tenho o menor cenário possível. Para quê? Para que a realização desse espetáculo seja apenas eu e mais 2 pessoas viajando pelo mundo. Sim. Sabe? Essa coisa de ser 2, 3 pessoas e um volume é o sonho de todo mundo que quer fazer com que seu espetáculo se torne viável para os festivais, para os circuitos de arte, para as viagens internacionais, para as viagens interestaduais dentro do território brasileiro. Então, eu acho que se tornou também uma necessidade não só de sobreviver, mas de circular também, de fazer com que esse trabalho vá. Então, eu acho que é tudo sintoma. Acho que tem escolha, claro, e a gente sempre escolhe, decide tudo, mas é mais sintoma, eu acho.
Eu acho que você elucidando isso, eu acho que a gente pode partir de um princípio e entender. Porque o grande problema de tudo que a gente vive são os exageros. Que quando uma coisa está muito pesada para um lado, normalmente você tende a colocar uma carga enorme do outro lado para que isso pelo menos chegue no meio. E entender o nosso tempo, artisticamente falando, do ponto de vista que e tem todas essas camadas e a gente pode podemos refletir a partir delas, eu acho que agora a gente talvez possa encaminhar para um equilíbrio. Porque assim, o seu espetáculo cabe numa mala, mas que espetáculo é esse? Né? Tipo assim, porque, por exemplo, eu como iluminador, eu estava conversando isso com o Nansure e o Unisagé. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, eu faço uma luz, pô, você acabou de me dar um presente com esse elogio e tal. E só que a primeira coisa que é desfacelada é quando você sai da estreia para a temporada, da temporada para a viagem. Sim. A gente não tem o técnico que acompanha ou a técnica que acompanha, e normalmente a gente começa a contratar o técnico já na cidade que a gente está indo, é com o equipamento que tem, e aí você fala assim, poxa, mas eu fiz uma luz tão interessante, tipo a última coisa que aconteceu agora foi com Barro Mulher, né? A gente estreou na Sala do Coro, que é eu acho que junto com o Martim Gonçalves e com o Sesc Casa do Comércio, são os 3 espaços mais bem equipados, né? Com a pluralidade de material. E aí você fala, ou eu vou para esses 3 espaços, mas eu não consigo sair, por exemplo, da casa da Sala do Coro para o Xisto, né? Então tem uma defasagem. Aí como é que você produz? Vai limitando a sua criatividade, e mesmo a sua criatividade aí você ainda é cortado porque você vai viajar, precisa fazer com 2 pares. Se eu vou pensar já com 2 pares, como é que eu faço isso, né? Mas é sensacional essa avaliação. Mas temos aqui um assuntão, viu? Oh, é. Temos um assunto delicioso, difícil, mas bastante delicioso, assim. Vamos. A gente tem que se encontrar para, inclusive, retomar esse encontro dos técnicos e das técnicas, porque a gente precisa, inclusive, mapear esse universo técnico para saber quem tá, quem não tá, quem é, quem não é, Com quem certeza. continua, quem não continua. Atualizar. Eu me lembro que no período da pandemia, os entes federativos começaram a fazer esse levantamento, né, de mapear esses profissionais da indústria criativa das artes, né? E eu acho que Salvador fez isso, com certeza, algumas cidades, alguns outros municípios também fizeram, acho que em certa medida o Estado também fez, mas eu acho que a gente precisa atualizar, primeiro porque tem muita gente nova, e segundo porque tem muita gente que não trabalha mais na área, né? Então deixou de ser atuante, então acho que vale a pena o levantamento. De tempos em tempos surge um interesse de alguém, de algum colega, tentando reavivar o encontro de técnicos, porque isso eu acho que é bacana, a gente plantou a semente. A gente plantou a semente no nosso tempo, né? Outras sementes foram plantadas antes, mas a gente plantou a semente no nosso tempo para essa geração de técnicos e técnicas que a gente convive hoje, de que é importante discutir sobre os nossos direitos, sacou? De que é importante pensar como é que a gente traz mais força para esse trabalho e mais segurança para esse trabalhador, entendeu? Sim. Então, tempos em tempos aparece Edmundo Thiago Nakano, Irdev. Sim. Edmundo, me perdoe, esqueci o seu sobrenome. Edmundo. Mas Edmundo, ele recentemente organizou, inclusive, um podcast bem bacana, chamava Papo de Coxia, e me lembro que quando a gente estava conversando sobre... Sim. Quando a gente estava conversando sobre, ele trouxe o desejo de fazer uma edição do Encontro de Técnicos, que infelizmente acabou não dando certo, mas, poxa, eu fico muito feliz quando eu vejo nele o interesse e a responsabilidade de entender que ele também precisa levantar essa bola, entende? Então, isso é maravilhoso. E o encontro de técnicos e técnicas, ele tem uma coisa ali que é o seguinte: primeiro, esse senso de comunidade que a gente não tem. Porque, inclusive, no frigir dos ovos, o interessante
pro mercado é que a gente fica se degladiando. Moisés cobrou R$ 2, eu vou cobrar 1,50, fulano vai cobrar 50 centavos, aí vai ter uma pessoa que fala assim, eu faço por 10 centavos e a gente vai fazer. Mas quando a gente faz esse encontro, é também um senso de comunidade e da confraternização. Sim. A gente celebra muito pouco, a gente se encontra muito pouco. Exatamente. Lógico, um técnico ou outro, a gente já viajou, a gente já fez viagem junto, já, não já? Já é capaz. Já. Então, se a gente viaja, se encontra, troca aquela ideia e tal, mas eu acho que esse senso de... E aí eu vou falar do técnico e da técnica para esse senso de comunidade, mas eu vou falar dos atores também. A gente tinha um grande encontro, aí ampliando isso, que era o Brasquinha, na noite, que agora é o Bahia Aplaude, que ele foi diminuindo, foi se reavaliando, saiu do TCA, foi para a Casa do Comércio, vai se reavaliando, não vou entrar aqui no mérito, eu só estou dizendo que aquela noite era a noite do teatro, que o Teatro Baiano se encontrava. E tinha um fortalecimento ali, que talvez se aquilo acontecesse 4 ou 5 vezes ao longo do ano, talvez a gente tivesse um outro respiro, e talvez não fosse uma premiação, fosse alguém que congregasse, conseguisse congregar aquelas pessoas, talvez a gente conseguisse ter um outro respiro de classe artística também. Sim, sim. Mas é isso, Moisés, técnico, adentrou, encaminhou, vai e tal, mas também temos aí outras facetas, né, desse menino plural, que inclusive dizem que a gente tem perdido o sentido de algumas palavras, né? Ancestralidade está caindo num lugar qualquer, Banalizado. pertencimento, aquilombamento, e tudo isso é uma forma de você desfazer da potência de cada palavra. Só que quando você traz o testemunho de que a pluralidade de Brotas... De Brotas? Engenho Velho da Federação. Engenho Velho da Federação. Rapaz, não confunda não, Não que confunda, isso dá não. confusão. Engenho Velho da Federação, quando a pluralidade daquele meio que te ergue é também fundante para você ser a pessoa que você é hoje, é basicamente um retorno, né? Tipo, hoje eu sou gestor cultural, artista da luz, do audiovisual e da música, bacharel em artes pela UFM, pós-graduado em gestão cultural pelo Centro Universitário Senac. Então, assim, é um mundo dentro da cabeça de uma pessoa. E isso é fruto de onde você vem. Então, do tipo... E quem é esse Moisés que também parte para a gestão? Porque a gente também tem que falar uma coisa, né? Muitas pessoas também, elas saem da parte técnica, elas migram. Eu migrei para a gestão, você migrou para a gestão. Sim. Nunca eu senti uma falta quando eu estava como gestor. Eu preciso subir, eu preciso montar uma... Sério, porque nunca foi só o resultante. Nunca foi falta de opção. Eu tinha outras opções, mas aquilo era uma questão de que eu gosto, né? Que até hoje faço. Mas quem é esse gestor? Moisés Victório. Eu acho que a faceta do gestor ela foi aparecendo, né? Porque acho que ao longo da caminhada eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa, digamos assim, e fui montando um repertório, né? Essas ferramentas, essas habilidades. Então, a gente foi dominando ali iluminação, sonorização, entendendo a cenografia, cenotecnia. E aí eu passei muito tempo trabalhando em festivais, né? E para trabalhar em festival você precisa expandir um bocadinho mais, entender de logística, das questões técnicas, dos fornecedores. Você precisa entender como funciona a solicitação de um gerador. Você precisa precisa aprender a fazer cálculo, então aí você já vai buscar ali a fazer um curso básico de elétrica, e aí você vai ganhando essas ferramentas para trabalhar melhor. Acho que nessa de ganhar as ferramentas para trabalhar melhor, eu fui entendendo que no trabalho que eu fazia cabia mais. Né? Cabia mais, e a gente foi expandindo aos poucos para dar conta das demandas que estavam ali. Tem essa frase que Camilo Freud disse uma vez, eu nunca vou esquecer, eu acho que nem ele lembra, que os problemas estão todos aí esperando para serem resolvidos. E é verdade, porque como eu trabalhei muito tempo no serviço público, né? Passei ali uns 2 anos no Estado, na Secretaria de Cultura, trabalhei no Xisto, e depois passei
os 10 anos ali na Fundação Gregório de Matos. 10 anos, Moisés. Na Fundação Gregório de Matos, trabalhando ali na gerência de equipamentos culturais. E aí, enfim, eu cheguei chefe de palco do Teatro Gregório de Matos, depois virei coordenador técnico de todos os equipamentos culturais do município, e, enfim, depois me tornei gestor. Então foi um caminho muito pragmático e eu acho que tinha a ver com os problemas todos que estavam ali esperando para serem resolvidos, com minha disponibilidade, disposição, entendimento, entrega, compromisso de resolver esses problemas. Então eu acho que a interface do gestor ela foi naturalmente se impondo, sacou? Uhum. E a ponto de que hoje assim eu olho para o trabalho que é feito, que eu faço basicamente na gestão de equipamentos culturais, que é a minha cachaça. O gestor cultural pode atuar com diversas frentes de trabalho, né? A captação de recursos, com criação de projetos especiais, com parcerização enfim, com criação de políticas públicas para a cultura, com tantas coisas, são tantas frentes de trabalho. Mas a que brilha os meus olhos é a gestão de equipamentos culturais, a gestão de organizações culturais. Porque eu acho que ali eu consigo entregar de modo ampliado os conhecimentos que eu tenho. Então é meu olhar sensível para tudo que envolve as práticas, as lógicas de manutenção, da manutenção da edificação, da manutenção dos aparatos técnicos e tecnológicos, da atenção à qualificação técnica desses profissionais que compõem esse corpo técnico que vai fazer com que esses espaços funcionem, das relações com o território, né? Da produção de sentidos no entendimento de formar a identidade daquele equipamento e entender como é que ele se relaciona com a comunidade, com a sociedade civil, quais interfaces que vão fazer com que a gente pense programação a partir de ferramentas e estratégias de curadoria, né? Então, acho que essa é a minha cachaça. Uhum. É a gestão de equipamentos culturais. E é isso, depois de passar um tempo ali na gestão do Teatro Gregório de Matos, depois fui co-gestor ali do Espaço Cultural da Barroquinha, e emprestando o pouco do que eu sabia também para os outros colegas gestores dentro da estrutura do município. Eu acabo migrando lá para o Teatro Sesc Casa do Comércio, e aí fiquei lá quase 2 anos fazendo esse trabalho de gestão mesmo, né? É um equipamento cultural super importante para a história da cidade. Tem uma dimensão significativa, um equipamento de um porte um pouquinho mais avantajado do que os espaços anteriores que eu tinha administrado, e com uma forte identidade, porque estava num circuito comercial, né, da cidade. Então é um teatro que recebe grandes espetáculos, grandes artistas, locais da nossa Bahia e também nacionais, enfim, do restante do país e internacionais também. Então acho que é a porta de entrada para muitas coisas, inclusive que passa por lá e talvez não passe por outros teatros, porque tá outros teatros, né? Uhum. O Sesc é essa porta de entrada para um caminhão de coisas, né? E é isso, me interessa discutir sobre isso, entende? Me interessa discutir sobre essas coisas. Então, assim, o que é que forma, como é que foi construída a identidade daquele equipamento cultural a ponto de, por exemplo, espetáculos de grandes artistas nacionais como Vera Holtz, Suzana Vieira, Otton Bastos, certo? Uhum. Circularem lá e não nos demais. Sim. Entende? Então, tem várias questões aí. A gente vai olhar para as questões técnicas, o suporte que aquele equipamento cultural pode dar a essas produções para elas serem montadas, para elas existirem ali, é um fator, claro. A tradição do público que frequenta aquele teatro é um público de classe média, média alta, que vai conseguir pagar um bilhete de ingresso um pouco mais caro, um valor. É um fator? Né? A relação de conforto relacionada ao equipamento cultural, poxa, assim, não é um equipamento que está com o mobiliário caindo aos pedaços, o ar-condicionado que funciona num dia e não funciona no outro, que a gente sabe da dificuldade que é manter o equipamento cultural funcionando, né? É um fator? Então, assim, é isso. Me interessa me debruçar sobre essas características, né, para entender melhor como é que é feito o trabalho da gestão de equipamentos culturais. Agora há pouco, inclusive, enfim, submeti uma proposta lá para o Pós-Cultura, né? O programa multidisciplinar do IAC, que é minha casa, né, onde eu graduei.
interessado em discutir isso mesmo, propondo um mestrado acadêmico com esse interesse de cruzar essas experiências anteriores, colocando em perspectiva como é que esses espaços, por onde eu já passei, por onde eu tenho relação, construíram suas identidades, como é que eles se relacionam com os territórios, e até que ponto essa relação de programação, curadoria e aproximação dos públicos variam de um equipamento cultural para o outro. Porque me interessa saber por que que a gente sabe, mas me interessa pesquisar, investigar por que que espetáculo X pode ir para a Casa do Comércio e não para o Teatro Gamboa Nova. Por que que o espetáculo Y pode ir para o Espaço de Alagados, sabe? E não para o Solar Boa Vista, né? E, enfim, esses... Porque é muito bem definida, né? Se a gente para pensar agora os equipamentos culturais da nossa cidade, se eu te disser assim, espetáculo X cabe no Solar Boa Vista, você vai saber me responder. Espetáculo X cabe em Alagados, você vai saber me responder. Espetáculo X cabe no Farésio, você vai saber me responder, entende? Então, já existem perfis aí. Essas organizações, esses equipamentos culturais já têm suas identidades, inclusive muito bem definidas. Só que a gente habitualmente não se debruça sobre elas e não faz as perguntas que eu considero que são cruciais, entende? Para entender melhor. Porque eu acho que entendendo isso, outras respostas vão chegando naturalmente, sacou? E é isso, essa é um pouco da minha cachaça na gestão cultural e de como é que eu estou interessado em investir os meus próximos anos atuando no campo da gestão cultural, né? Porque hoje eu estou gestor, mas amanhã talvez eu seja um pouco mais artista, mais músico, mais videomaker do que gestor, e é isso, a vida é movimento, né? E aí tem a relação do que nos formou e no lugar que nós estamos, né? Só que tem uma coisa, por exemplo, que eu conheço pouco, né? A gente vai e volta, mas eu queria dar um passinho para entender a música. Você acabou de lançar, assim, quando eu falo acaba de lançar, em 2025. Não vamos falar de, né? Mas assim, em 2025 você dá um abraço no mundo e diz, ó, tem esse cara que também compõe, tem esse cara que também canta, tem esse cara que também na vida, né? E aí tem Ori. É Ori? Bori, para a cabeça. Exato. E aí, conta um pouco como é que foi esse processo. Primeiro, assim, o processo de construção, que eu acho que é o mais... Eu acho que como esse podcast ele vai passar por várias coisas, mas também pela construção artística. Como é que Bori foi sendo construído? Como é que Bori foi se apresentando para você? Porque poderia ter sido qualquer outra coisa, né? Você tem a música como veículo, poderia ter sido qualquer outra coisa. Mas como Bori se apresentou para você? Minha relação com a música é antiga, né? Como eu falei, sendo uma criança de terreiro, a primeira coisa que a gente aprende a fazer é o agueré, né? É ele mesmo. É a primeira coisa que a gente aprende ali a fazer. E aí já se acha músicos profissionais quando a gente toca uma Com certeza. Com certeza. A gente aprende a fazer a primeira célula rítmica do que for, do agueré, do ibis, do arramunha, a gente já se acha Carlinhos Brown. A gente já está pronto para puxar o camarote andante na avenida. É isso. Assim, criança de terreiro tem uma mente muito particular, né? Então eu sempre tinha uma relação com a música. Qual que é o lance? À medida que eu fui entrando no campo das artes, eu fui vivendo outras maneiras de fazer música, outros arranjos sonoros, e fui deixando o meu de lado. Mas sempre escrevi, sempre compus, até como válvula de escape, como, enfim, estratégia mesmo de lidar com alguns sentimentos, com alguns momentos da vida. Sempre escrevi, sempre tive o violão comigo e tal. E aí, durante uma circulação nacional que eu fiz com outros artistas, eu fiquei muito atento a como era a cena musical dos lugares por onde eu estava passando. E passei por cidades muito simbólicas, assim. Eu passei por São Luís, do Maranhão, Belém do Pará, e tive a alegria de passar um período breve em Curitiba. E era um momento em que Curitiba tinha uma cena musical
que muito me agradava. Não estou dizendo que a de hoje não me agrada, porque eu não sei, tem anos que eu não vou a Curitiba, então não sei como tá. Mas tinha uma galera muito interessante, desde a banda mais bonita da cidade, Lemoschini, Léo Fressato, Ana La Russe, Alexandre França, enfim, uma galera que eu sempre achei muito interessante, assim, desde o primeiro contato, eu falei, nossa, que som massa, que negócio bacana que está acontecendo aqui. Então, eu me despertei para essas sonoridades que estavam acontecendo e comecei a pensar o que é que tinha nas minhas próprias composições, nas minhas próprias letras e tal. E aí, por isso que eu fiquei dizendo que a arte foi me levando de volta, né? Uhum. Na música também. Então, eu comecei a olhar para as composições e comecei a identificar que nelas havia um traço daquela construção da sonoridade de terreiro, sacou? Então tinha canções que eu pegava e dizia assim, não é possível. Aí pegava o violão, tocava de novo a mesma canção que eu mesmo fiz e identificava nela coisas que eu não sabia que existiam. Uhum. Porque é isso, a criação ela é fluida, né? Às vezes você racionaliza um determinado aspecto criativo, enquanto outros estão passando. E você, naquele primeiro momento, não está vendo, né? Então é preciso de um distanciamento da obra para poder se relacionar com ela de novo e começar a perceber outras nuances que naquele primeiro momento você não via. E foi um pouco assim. E aí eu fui organizando ao longo de um tempo, 2018, 2019, fui ali entendendo. Veio a pandemia, eu dediquei um bocadinho mais de tempo, porque afinal de contas estava todo mundo em casa se cuidando, se protegendo. E aí que veio a lucidez sobre, né, de que existiam uma série de canções que versavam sobre esse universo que tinha muito mais a ver com essas lembranças da infância, dessa sonoridade da infância, canções que estavam carregadas de termos, palavras, aforismos e sentidos muito afrocentrados e muito conectados com essa cosmovisão Nagoya-Yorubá, sabe? E, enfim, foi num período também que eu estava estudando Yorubá no NUPEL, né, curso de Língua e Cultura Yorubá. Então, passei 4 anos estudando Yorubá com professores incríveis, maravilhosos, sob a batuta do professor Félix Ayomidire e da professora Nike Ade, Ayomidire também, e outros professores incríveis, Yara Santiago, a Cambiodé, a de Nelson Farias, e tudo meio que foi se misturando. Então estava estudando Yorubá, já estava debruçado sobre essas canções, estava mais próximo do que nunca da minha religião, enfim, da minha família de axé, da minha família carnal também, e tudo foi se imbricando. Então, quando eu compilei as primeiras, sei lá, 20 canções, olhei para elas e fui conversando e trocando com alguns amigos, porque é importante a gente não ficar ensimesmado dentro do processo criativo, né? Botar na mão do outro, Ser a gente é a nossa aos própria, olhos do outro. a única referência, né? Exatamente. Tipo assim, já eram composições sem participação, sem parcerias. Então eu não podia fazer um álbum, um disco, um trabalho também sem a colaboração e sem o olhar de terceiros sobre. Então eu fui amadurecendo isso com os pares que eu tinha no caminho. Heitor Dantas contribuiu, Israel Lima, Cássio Cardoso, que acabou produzindo comigo o EP, no fim das contas. Enfim, o Cássio foi muito generoso, fez um trabalho belíssimo. E quando chegamos ali no núcleo crítico das 10 canções para escolher 5 para fazer o EP. As filhas que nasceram e agora como dizer que vocês sim, vocês não. A gente olhou para aquilo, eu particularmente olhei e falei, tudo isso me leva a uma memória, a um período da vida que é da infância. E quando eu lembro na infância, tipo assim, de um momento marcante na minha vida, ritualístico, etc e tal, os primeiros flashes que me vêm é do primeiro bori que eu dei na vida, né? Eu me lembro que eu era criança, muito criança mesmo. Enfim, eu tinha essa imagem de sentado, né, ali no Eni, as coisas ali ao meu redor e tal. E aí babá cuidando, eu lembro da presença de minha mãe assim no espaço. E aí, quando eu associei as canções a essas lembranças, eu senti tranquilidade, senti paz,
Aí eu falei, é isso, chegou, sacou? Encontrou, achei. Tipo, juntei os dois mundos. Essa coisa da arte com essa coisa, né, dessa... Moisés, que coisa mais linda. Juntei os dois mundos e falei, velho, o trabalho é esse, as canções são essas, vai chamar Bori, porque tem a ver com esse enlace de memória que eu carregava e tal. Mas foi difícil, assim, ainda tem canções que me arrebatam, assim, que são emocionantes pra mim, que eu não consigo cantar, então não tem como gravar. Porque a canção, isso, né, é muito pessoal, chega num nível que é tão, tão íntimo, tão pessoal, que às vezes você prepara tudo, faz o melhor arranjo, a melhor coisa, vai gravar a voz, você embarga, Sim. porque tá cheio de memória, né? Então ainda vou precisar de um trabalho de produzir esse distanciamento para conseguir acessar algumas canções. Mas nesse EP, foi lançado em fevereiro, dia 3 de fevereiro, primeira segunda-feira do mês. Ele tem 5 canções, umas canções que flertam muito com esse universo afrocentrado, que carregam ali palavras, etc e tal, mas que são canções que super importantes para mim e que a gente entendia que dialogavam elas entre elas, né? E que ofereciam... Elas se escolheram, então. Se escolheram de certa medida, mas a gente também foi conduzindo o processo com lucidez para que esse EP também desse conta de mostrar alguma versatilidade criativa desse compositor, né? Desse cantautor, né? Porque de fato não sou intérprete, não sou cantor. Cantar não é meu primeiro impulso. Meu primeiro impulso é compor. Segundo impulso é tocar o que eu componho. Terceiro impulso é cantar. Alguém vai cantar? Sacou? Eu canto. Exatamente, não tem quem, então eu preciso fazer isso. Mas não é minha prioridade, então por isso me considero mais um cantautor do que um intérprete em si, né? Não é essa o meu interesse primeiro. Então é isso, é um trabalho que tem 5 canções, está aí em todas as plataformas. Digitais. Só dá o play lá. Procure saber. Bori, não tem para onde correr, dá uma pesquisada. Bori Moisés, já vai aparecer alguns, tá nas minhas redes também. Peraí. Eu vou colocar no primeiro link fixado. Ah! Meu blogueirismo. Você foi muito. Como é que chama? Me deu uma palavra para isso aí? Como é? Vlogger, não? Como é o nome disso? Blogueirinho. Blogueiro. Não, pô. Videocaster. Foi muito videocaster agora. Videocast. Mas tem uma coisa muito bonita. Inclusive, você estava falando aqui, eu falei assim, ainda bem que quem está falando é ele e não eu, porque a voz já chega e embargou também. E é muito bom que isso aconteça. Porque a gente tem vivido um momento onde visitar a sua criança é somente para encontrar os traumas, né? Não estou dizendo que não, gente. Sim, pode acontecer. Mas virou uma corrida desenfreada de que eu preciso cuidar dessa criança. A única coisa que essa criança me diz é sobre as suas privações, as suas dores, e quando você fala que a música a arte te leva para quem você era e quem você encontra, fala das suas relações de atravessamento, de afetividade, dessa criança que vivia naquele universo todo, e que essa criança te diz coisa e te conecta a alguns universos e fala, não, a gente tem um caminho, você se afastou de mim, mas eu tenho um caminho com você. É muito bonito assim mesmo, assim, muito, muito potente, muito, muito, muito divino, assim, eu acho, um encontro bonito, né? Sim. Mas assim, eu acho que assim, você sabe que assim, os amigos, eles servem pra quê? Ah, como é que eu posso sacanear? Não é sacanagem. É sobre curiosidade. Mas assim, amigo, que é amigo, Sim. faz assim, quer tocar um negócio pra gente, não? Porque eu sou um músico frustrado, você sabe. Eu tenho aqui em casa, tipo assim, na minha parede, quem chega aqui, você tem uma guitarra, um baixo e um violão. Aí a pessoa fala assim, casa de música. casa de músico. Aí você fala assim, Nando, você toca? Eu falo, claro que não. Por quê? Porque eu fui um adolescente que quis tocava o quê? Legião Urbana, ó, aquela... Ó. Ó. Só isso, aí acabou. Mas eu queria...
Quer Aí tocar alguma tem- coisa pra gente? Você... Olha só. O violão tá aí. Vamos ver o que ele diz sobre afinação, sobre as cordas e tal. Fica à vontade. Talvez essa aqui, que é uma das canções que também está no EP, acho que é a última. E ela é uma canção pequenininha, bem curtinha. Mas eu vou fazer só um pedacinho. Fica à vontade. Uns vão, outros vêm, tá tudo bem. Esse mundo não pertence a ninguém. Uns vós, outros nós, os dois um sol. Tem nenhum mundo, mas o mundo é feito de nós. Aprender a dançar a despedida, celebrar a real função da vida. Aprender a dançar a despedida, celebrar a real função da vida. Por tudo amor, por tudo amor, por tudo amor, por tudo, por tudo amor, por tudo amor, por tudo amor, por tudo. Não foi assim aquele supra-sumo, porque meu primeiro encontro com seu violão, sabe que instrumento carece de intimidade. Né? Intimidade, relação. Peço Mas- até desculpas ali, porque nem ofereci um vinho para ele antes. É bom para amolecer as relações e distensionar as coisas. Mas então assim, você se relaciona com o Bori chega muito lindo assim. Isso porque eu me identifico muito, né? Quando em 2009 o Nissagé fala, vamos montar um recital afropoético, a gente fala recital afropoético, do que você está falando? Inclusive, hoje é super de imediato. Você fala, você já imagina. Só que há 15 anos atrás, 17 anos atrás, não era tão assim. A gente vai estudar os oriquis. E é aí que surge o espetáculo que nos alavanca para o mundo, que é o Xiriobá. A festa do rei. A festa do rei. O tão... E vou falar assim, o tão aclamado mesmo, assim, é um espetáculo que a gente, enfim, ultrapassa as 100 apresentações. Né, e nos lança para um universo que depois vem Exu, a boca do universo, depois vem Oxum, e o Nissagé tá aí com o encaminhamento de montar um espetáculo para cada orixá, né? Vixe! Esse Então, Nissagé arrasou. arrasou. E se tem alguém que pode fazer e vai fazer, é ela. Não É, tenho nenhuma dúvida. ela já foi em Feira de Santana agora, já fez o Diroco, aí ela já fez Ogum, já fez Oxum, já fez Exu, já fez... Ogum, Deus e homem. É isso aí. Lembro. E é o teatro que me apresenta a esse universo, mas o teatro também me lança em outros universos. E a música, por exemplo, te lançou. E aí você fez uma circulação internacional, né, para o lançamento disso. Você não queria só fazer aqui em Salvador, você falou assim, eu acho que eu posso fazer um pouquinho mais. Para onde é que você foi com esse show, meu filho? A gente deu uma circulada boa, assim. Foram pequenos shows, né? Pequenos shows, a gente... Enfim, começa um bocadinho antes com a parceria de um show novo, que não é exatamente o show do Bori, que é o Tabuleiro, que eu construí junto com meu parceiro Roberto Brito. Abraço, Roberto. Maravilhoso, parceiraço. Roberto. Abraço, meu irmão. Tamo junto. Vocês se encontram ali em Caetanial ou já existia? Velocidade, não. A gente Velocidade. já tinha uma proximidade por outros fatores, assim, né? De transitar na arte, de ter amigos, né?
em comum, mas trabalhar junto foi ali no Velocidade mesmo, para construir o espetáculo. Inclusive, trabalhar junto e já com a interface musical, né? Porque a gente tem pouco juízo, né? Você sabe que eu vou lhe pedir para você cantar a de Caetano que você cantou no espetáculo, né? Qual? Não fala. Não, Meu Deus, não fala para faça falar. comigo não. Mas veja, a gente tem pouco juízo. Moisés imitando Caetano Veloso, você não tem noção. Você não tem Não noção. consigo mais não, sabe? Consegue mais não? Consigo mais não. Ai, cara. Consigo mais não. que Passou. Eu acho que entrei na muda de voz. A adolescência vai chegar nisso. Adolescência tardia. Mas qual é a questão? A gente tem muito juízo e naquele espetáculo, além de ter concebido a luz com Zâmbia, a gente concebeu um pouco da trilha sonora, que era original, direção de Jarbas Bittencourt, grande Jarbas, um abraço. Inclusive, teve aqui, se você não assistiu ainda o episódio, bota aqui, nessa câmera, na câmera 1. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada, porque o episódio, nossa, tá lindo. Que derrame de potência que é Jarbas. Pô, eu já quero ver, bicho. Já quero ver. E é isso, tinha a direção musical de Jarbas Bittencourt. Jarbas muito generoso, né? Muito aberto às propostas, às proposições e às verdades de cada um. Então, no espetáculo, eu tocava ao vivo, fazia parte da banda, performava junto com todo mundo, tinha 1 ou 2 cenas abertas e operava a luz ao mesmo tempo. Eu não sei como você conseguiu. Não, mas só pode ser. Não, mas só pode ser. É porque você tem. Antes de você fazer, você tem que transmitir uma paz. Porque às vezes eu tava assim, não tem como. É daqui pra aqui, pra aqui. E é isso. Eu acho que tem uma concatenação no seu juízo, filho de quem você é, que você consegue fazer. Mas enfim, continua. Sim, não, deve ser, só pode. O que eu estava dizendo? Eu esqueci. Eu estava falando sobre a parceria com o Roberto quando começa. Ah, sim. Então, nesse contexto surge essa parceria com o Beto, né? E a gente começou a bolar um show novo, inédito, com composições minhas, com composições deles, com releituras de outros artistas. E a gente recebeu um convite de um festival internacional que acontece em Portugal, na cidade de Lulé. O mote desse festival, que se chama Tanto Mar, é reunir artistas falantes da língua portuguesa. Então, essa edição que a gente foi bastante simbólica, especial. Tinham artistas do teatro, né, teatrais. A gente foi a única atração musical. Então, tinha artistas teatrais da Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, de Portugal também. Então, foi muito, muito simbólico assim, e muito especial conhecer aqueles artistas também e estar ali em comunhão, trocando com eles, assistindo aquelas produções artísticas deles, entendendo as pesquisas, tendo a chance de conversar, de entender como é que se dá o contexto da produção teatral em cada território deles ali, né? Como é que funciona ali em Moçambique, qual que é a cena em Angola, como é que se dá em Cabo Verde. Enfim, foi muito especial ter feito, participar do Festival Tanto Mar na edição desse ano. Sim. Né? E como eu já estaria na Europa, né, a partir do Tanto Mar, eu acabei conseguindo articular outras apresentações, aí já numa versão solo, desse trabalho autoral que é Bori, que foi lançado em fevereiro. E então, no final de maio, início de junho, eu acabei fazendo a circulação por algumas cidades de Portugal, passando ali por Madrid, na Espanha, fui à Suíça, enfim. Foi muito feliz, foi uma circulação muito feliz, de reencontro também com muitos amigos. Haviam muitos brasileiros pelo caminho e muita gente de outras nacionalidades que a gente já tinha se cruzado em algum momento, ou aqui ou em outros lugares, e foi uma circulação muito feliz. E a questão mais curiosa, eu diria, disso tudo, foi que eu tentei ao máximo fazer o lançamento do EP aqui em Salvador, antes de fazer a viagem. Mas eu tinha um tempo muito escasso de trabalho, né, no meu emprego anterior, porque eu sou artista CLT, uma modalidade que poucos conhecem, só que não.
Então eu tinha uma agenda muito escassa e pouquíssimo tempo para ensaiar, para produzir o show, e como eu já estava produzindo esse show novo com o Roberto, eu tinha dificuldade de conciliar com um outro show. Então falei, ok, vou entender as circunstâncias, vou estrear, na verdade, essa turnê com esses shows na Europa e assim que voltar para o Brasil, faço o lançamento é, com os shows aqui em Salvador e depois tentando circular por algumas cidades aqui, né, do nosso estado da Bahia, enfim, tentar fazer parcerias para ver se esse trabalho consegue atingir outros públicos, conhecer outras cidades, enfim. Parceiros não faltam, acho que essa é uma coisa que a arte nos dá. Sim. A gente tem uma rede muito generosa, muito sólida, né, muito aberta. Então, parceiros não faltam para a gente conseguir levar esse trabalho para outros lugares, né? Então, acredito que esse ano não seja mais possível fazer levantar o show do EP de Bori, mas esse ano ainda vai rolar uma surpresa que eu devo lançar um single até dezembro, sai um single novo, provavelmente finalzinho de novembro. E em janeiro, a partir de janeiro, eu vou começar a me organizar para fazer aí esse show aqui na nossa terrinha, e aí chamar Nando Zambia para tocar o contrabaixo dele, né? Dar essa pau. Vamos pular essa etapa que você tem um show lindo. Não, aí já temos aqui até a participação de Renan, já está aqui Renan nos Poeta. bastidores, Renan Poeta. Renan Poeta, que é músico. Entregou tudo lá na quinta edição do EIPA, eu me lembro. Tá vendo aí? Deixando a história e fazendo ela acontecer. Tem uma coisa, Moisés, que é o seguinte. Bom, a gente está encaminhando aqui, né, para esses encaminhamentos finais, mas que é muito bonito mesmo, assim, desse atravessamento, né, essa coisa que você fala da arte, das parcerias consolidadas, dos encontros. A última vez que eu te vi, eu acho que tem uns 2 anos e meio, 3 anos, e não anestesiado, né? Porque às vezes você encontra uma pessoa que parece que você tem 3 anos, mas você parece que você viu essa parte boa de você ter coisas sedimentadas, consolidadas, né? A gente se viu depois que a gente teve. Eu me formei, aí eu também viajei, daí eu morei, fiz intercâmbio em Portugal, depois eu volto para aqui e a vida tomou uma velocidade do tamanho do mundo. Sim. Mas é muito bom te ver sempre, é muito bom te ver É uma alegria, enquanto movimento, enquanto pessoa. E aí eu queria te fazer umas perguntas agora, já como reunindo isso tudo, eu acho que é muito bonito você falar assim, ó, nada do que eu faço na minha vida tem a ver com uma coisa, não, tá tudo muito misturado. Quais são as perguntas que a arte te faz? Porque os problemas estão todos aí. Exato, esperando para serem resolvidos. E você se entrelaça de várias formas, mas quando você se depara, por exemplo, com uma iluminação, aí eu estou falando já no âmbito mais sensível, né? Para além do função zero, iluminar. Você como músico, função zero, zero tocar, você vai tocar de outras formas. Quais são as perguntas que a arte te instiga a responder, assim? É difícil, hein? Acho que essa pergunta que você traz para a gente abrir a porta e acessar essas outras já é um desafio. Mas eu acho que a principal reflexão é entender que a arte nos imbui de uma responsabilidade gigantesca e que eu acho que pouco se fala no dia a dia, né? Enquanto o médico cuida da saúde, o advogado dos problemas, das questões mais burocráticas, administrativas, da garantia de direitos, enfim, enquanto, né, o engenheiro vai ali cuidar das edificações, o artista cuida do sensível, cuida do desenvolvimento crítico da sociedade, né? Então, assim, a responsabilidade que está nas nossas mãos, ela é imensa, pouco discutida, pouco difundida, pouco aprofundada e muito perseguida, né? E não à toa, todas as vezes que todas as vezes Tá com medo de tuberculose. não à toa, todas as vezes que uma sociedade se põe em xeque, são os artistas os primeiros a serem perseguidos, né? Porque o nosso trabalho ele é transversal a tudo.
Então, se você constrói um espetáculo em que você faz com que aquela pessoa se questione sobre o seu lugar no mundo, você moveu o mundo daquela pessoa. Sim. E movendo o mundo daquela pessoa, você vai fazer com que ela mova outros mundos para se entender melhor, para se perceber, para se ressignificar, inclusive. Então, acho que a principal questão que a arte me faz perguntar é: para que eu faço isso? Entende? E aí, respondendo essa pergunta, ou tentando responder essa pergunta, eu preciso fazer essa reflexão, né? A que serve o artista na sociedade, né? Sim. Para além de oferecer o belo, oferecer o entretenimento, oferecer o lazer, não, a gente oferece a possibilidade de você ter um momento de satisfação, de, enfim, de vislumbre de beleza, mas também de criticidade, de incômodo. Quantos espetáculos a gente viu, já produziu, já assistiu, de sair com aquela pulga atrás da orelha dizendo: rapaz, o espetáculo não era bonito, mas porque não era para ser bonito, né? Ele era para incomodar, e a gente saiu com aquela interrogação aqui dentro, que a gente nem sabe mais, vai desabrochar dali 15 dias, um mês, 3 anos, né? E eu acho que assim se dá a partilha do sensível. Então, acho que a principal pergunta é essa, né? A que serve o artista na sociedade? Para que eu faço isso? E depois as perguntas concomitantes: para quem eu faço isso? Por que eu faço isso? Né? Enfim, eu acho que é meio por aí. A arte é sobre perguntas, né? Muito pouco sobre respostas, né? As respostas a gente vai elucubrando, inclusive porque elas transitam, né? Hoje a resposta de hoje não é a de amanhã, a de amanhã não tem nada a ver com a de ontem, e a gente é bonito falar sobre a arte em movimento, porque a gente vai vendo. A tentativa de responder é uma tentativa de movimento da coisa e não de dar um discurso final sobre as coisas. Sobre as coisas são o que elas são, e a gente aqui encontrou isso aqui está bem resolvido, porque isso aqui tem uma resposta muito pragmática. Eu até tenho medo quando os pragmatismos surgem, que eles vêm com aquela vontade de: mas você é muito artista, e aí tem um outro atravessamento, tem um outro encantamento, outro lugar de ver, de ser visto, né? É isso. E aí Moisés está na música, tá na música não, Moisés é música, é luz, né, é cinema, e essas experiências transversais. Por exemplo, a gente não falou do cinema, vamos dar só uma pincelada para a gente ter esse caminho, mas surge inclusive no Engenho Velho da Federação com um documentário sobre a comunidade e surge para o mundo. Conta pra gente como é que... Naquele contexto que eu falei antes, de integrar um grupo de produção cultural comunitária, era assim que a gente se apresentava, era o grupo de jovens produtores do Engenho. A gente participa de um edital com o entusiasmo do nosso orientador, né, Daniel Rangel, que eu mencionei anteriormente. E era um edital da Fundação Gregório de Matos, que eu não sabia, mas que dali, sei lá, 10, 15 anos eu trabalharia, né? Era um edital da Fundação Gregório de Matos e chamava Mestres Populares da Cultura. E basicamente a prerrogativa do edital era você mapear na sua comunidade, ou nas comunidades do seu entorno, pessoas vultosas, assim, importantes na construção da identidade ou das manifestações culturais daquele território. E a essas pessoas seria dado o título de mestre popular da cultura, né? E aí qual é a questão? Eu nasci no bairro de Velho da Federação, então o que não falta são mestres populares da cultura. A gente está falando do bairro que dá régua e compasso, e que é casa de Germano Cruz, de Queim Pinto, de Valdir da Cuíca, sabe? De Mestre Nelito e os Vendavais, dos pagoleiros, da pagolada, do Gera Samba, do Terra Samba, né? Enfim, do Savaluquê, de Luizinho do Gege, de Cainan do Gege, de Nem Cardoso, de Ted Santana, né? Então, assim, é uma efervescência, é um bairro que respira arte por todo canto.
E aí a gente fez um trabalho, éramos todos jovens, isso é importante dizer, né? Acho que todos abaixo dos 18 anos de idade, né? E a gente fez um trabalho de se debruçar sobre os antigos da nossa comunidade, as pessoas mais velhas e que tinham contribuído de alguma forma para aquele bairro ser o que ele era naquele momento. Isso é importante dizer porque naquele momento bairros como Engenho Velho da Federação estavam o tempo inteiro nos noticiários da TV, mas como cenário de guerra, como um lugar perigoso, como um território em disputa pelo narcotráfico, e enfim. E isso é muito injusto, né? Fazem isso até hoje nos bairros periféricos de Salvador e do país inteiro, porque há uma indústria do sensacionalismo que vende o tempo inteiro a violência nesses territórios e a terra assola tudo que há de bom ali, né? Toda a produção simbólica de conhecimento, de conteúdo, de cultura que tem naqueles lugares. E nesse momento a gente, pesquisando essas pessoas, né, importantes do nosso território, do nosso bairro, a gente começa a descobrir nomes que a gente desconhecia, pessoas que a gente não sabia que existiam e que têm, por sua vez, uma profunda conexão com a cidade. Então, quando a gente mapeou, digamos assim, 30, reduzimos a lista para uns 20, a gente fez uma reunião e falou, ó, não vai dar para ser 20, vamos reduzir mais ainda, tanto que a gente tinha interesse em fazer o filme, o documentário e fazer um livro para registrar a presença dessas pessoas na humanidade, né? Uhum. Tamanha a importância que elas tinham para nós e para a história de Salvador como um todo. E aí a decisão de fazer o documentário foi muito assertiva, a gente acabou reduzindo ali para 5 ou 6 mestres, e aí a gente teve a grata alegria de o mestre Jaime Sodré, o grande historiador que dispensa comentários, também do bairro original do Engenho Velho da Federação, ficou muito feliz com o convite e acabou aceitando dar essa base histórica sólida, né, cruzando com a própria história de urbanização e desenvolvimento de Salvador a partir da história de cada mestre da cultura. Então ali naquele filme a gente tinha mestre Gilson Gigante, que por mais de 30 anos foi o responsável pelo barco que leva o presente principal de Iemanjá na festa do 2 de fevereiro. A gente tinha ali Queijum Pinto, irmão da Macota, a saudosa Macota Valdina, que dentre os grandes trabalhos de composição e dos blocos e dos grupos que ele criou, nos deu o grande hino, né, que é o trem correr na linha e o vapor correr no mar. Pô, quem não conhece esse samba, quem nunca sambou esse samba numa roda de samba aqui em Salvador, está em dívida. E Valdir da Cuíca, que ele te orgulhava de dizer que ele era o único músico e alfaiate. E o seu Valdir eu conhecia de criança mesmo, de pequenininho, porque passava em frente à alfaiataria dele, ele estava lá costurando na máquina dele. Eu sempre olhava, tinha uns instrumentos pendurados, mas eu não entendia a conexão. Até que um dia a gente vai pesquisando, conversando e entende que ele era um músico, né? Tocava a cuíca de uma maneira maravilhosa, impecável, e era também alfaiate. E outras figuras, como Dona Calu, que foi a primeira baiana de acarajé do bairro, num tempo em que ainda havia muita discriminação com a figura das baianas de acarajé. Enfim, e a gente fez uma homenagem em memória à Mãe Bebé, que era Ialorixá. Ialorixá em termos iorubanos, né? Sim. Mas que era líder do terreiro Tanuri Junsara. Enfim, que acabou não participando do documentário, mas nós fizemos essa homenagem para ela. E foi um documentário muito rico. Ele está disponível, acho que está no meu canal YouTube, por exemplo, está ali à disposição. É o Engenho Novo. O Engenho Novo, descobrindo o Engenho Velho. Foi um presente. Então, assim, depois de viver essa experiência e ter a sorte, diante dos 18 anos, não só saber de mim, mas saber do meu bairro, ou seja, eu tinha total certeza do local, do território que me fundamentava. Uhum.
Isso antes de ter 18 anos, antes da vida começar para mim, né? Então, eu faço questão de dizer que todas essas experiências me prepararam fortemente para o que viria a seguir, né? E eu não sabia o que viria a seguir. E tá vindo, né? Não, e tá vindo com certeza. A vida tá só começando. É doido esses recortes temporais que a vida faz, né? Porque você fica doido para fazer 18 e enquanto você não faz 18 a vida não começa. Sim. Aí você morre de medo dos 30 enquanto você não faz 30 a vida não começa. Aí você passa dos 30, todo mundo fala, deixa eu fazer 60. Então tem uns marcos muito doidos. Mas enfim, a vida é isso. A vida é movimento, como a gente disse aqui há pouco, né? E nesse contexto de realizar esse documentário, é que eu sou mordido pelo bichinho do audiovisual também e fico fascinado pela coisa de poder contar histórias através das imagens e do som. E vou dando contribuições a outros artistas ao longo da minha caminhada, então fiz vários vídeos experimentais, trabalhei com... Adoro a linguagem documental, acho que ela cabe muita coisa dentro da linguagem documental. A gente fez um documentário que se chama Mestre King, as figuras masculinas da dança na Bahia, que fala desse cara que é o precursor da dança afro-moderna no Brasil, primeiro homem a ingressar no curso superior de uma faculdade de dança na América Latina, saiu até no Fantástico. Tamanha foi a surpresa, né? E a importância também do movimento, de ele se permitir ocupar esse espaço. E é um cara formidável, precursor dos grandes nomes que a gente tem no mercado, Augusto Molúnio, Dinha Fonseca, Paco Gomes, Jorge Silva e tantos outros e outras, né? E foi uma alegria fazer esse trabalho bebendo da fonte e conhecendo um pouco mais da história de Mestre King. E o mais incrível foi fazer com ele em vida, validando nossas ações, cada passo, dizendo, é por aí, nesse período eu estava, né? Fazendo isso, estava aprendendo aquilo, estava conhecendo o Clyde Morgan. Eu lembro que um dia a gente estava gravando uma cena na escola de dança da UFBA e Letieres Leite estava passando e aí ele olhou assim para todo mundo e falou, King, você aqui? King cumprimentou ele e ele falou, pô, King foi um cara super importante para mim na minha formação como músico, porque era uma época que a gente, para fazer música, era obrigado a dançar. E King era meu professor de dança. Né? E King era um cara famoso por misturar nas aulas de dança a música ao vivo. Com a que virou a linguagem, tambor, inclusive. que virou a linguagem, que é isso, né? Um cara crucial para a história da dança aqui em Salvador e na Bahia, no país como um todo, né? É um cara que dá as ferramentas e fundamenta esse método de sistematizar o código da dança dos orixás e fundir com essa coisa da dança moderna, que é tão presente hoje, né? Não tem como a gente falar da dança na Bahia sem passar por essa interface da dança afro-moderna. E depois acabo fazendo outras contribuições em outros produtos documentários, como o Carnaval de Raiviana, que fala um pouco da história desse grande cenógrafo que é Raiviana, que é o cara que inventa as pinturas da Timbalada, né? Que faz essas grandes decorações das artes, das cenografias de rua da nossa cidade. É o cara que fez aquela crista de peixe lá no Rio Vermelho, que todo mundo olha, as tulipas da Garibaldi, ou seja, é um artista completo, né? E que tem muito a dizer. E foi muito bom ter feito trabalhado nesse documentário ao lado de Lucas Viana, o Quinhal, filho dele. E na sequência eu fui dando outras contribuições. Recentemente, esse ano ainda, em 2025, a gente lançou o Ouroboro Circuito Imersivo. Né? E o Ouroboro Circuito Imersivo é fruto de uma grande provocação que eu guardava assim por um tempo, que era de unir os mundos das novas tecnologias com a cena musical, né? Então, o que é que eu proponho? Eu proponho uma loucura. Toda a minha equipe diz que eu era que me faltava juízo. Qual que é a lógica do Ouroboro? A gente abriu um chamamento público para vários artistas do nosso estado, para que eles pudessem submeter suas propostas de canções que pudessem se transformar num videoclipe, certo?
Mas esse videoclipe, ele é filmado com tecnologia de vídeo captura em 360 graus. Porque a proposta do Ouroboros Circuito Imersivo é criar um videoclipe, um produto audiovisual feito para o espectador. Então, ao invés da lógica 2D, em que eu vou capturando pedaços de... Então, ao invés da lógica do 2D, em que eu vou capturando pedaços de imagens e monto uma narrativa, é um plano de sequência, né? A proposta é fazer um plano de sequência em que eu dou o play num determinado momento, a gente percorre um roteiro e finaliza. Não suficiente, eu ainda proponho que os músicos façam a performance ao vivo. Então, não é o modelo tradicional de você gravar o clipe com base numa canção que já foi gravada, produzida e que você está escutando e performando sobre ela. Não, é a execução da canção ao vivo, sendo capturada em vídeo captura de 360 graus. Foi desafiador por todas as questões que você pode imaginar. A gente ousou um pouco na escolha das locações. A gente teve 3 artistas que foram selecionados e que toparam a empreitada. A Alessandra Pessoa fez um clipe belíssimo com a canção dela que se chama Morada. A gente gravou lá no Parque São Bartolomeu. É um presente. O parque em si já é um presente, mas a Alessandra cantando essa canção especificamente naquele lugar foi incrível. A experiência foi assim arrebatadora. A gente também teve a figura de Omin performando a canção dele, Bandeja de Prata, que é Omin, um artista do hip hop, também do Gênio Velho da Federação. É um artista muito talentoso e que também topou essa empreitada, e a gente ousou um pouquinho no roteiro de Omin, porque a gente usou uma locação que era um terraço, e a gente queria que tivesse um contraste entre as edificações, os prédios que arremetem a uma ideia de classe média e que desse para ver também comunidades, etc., em que o contraste ficasse evidente só pela locação, né? Já que a canção dele trata desse levante frente à ideia do colonizador, da colonização e dessas mazelas. Também foi uma alegria, a gente teve a grata participação do elenco da companhia Jorge Silva de Dança, que integrou o clipe, né? Participando, atuando, sendo performances ali ao lado de Omin. E a gente também teve a participação do grande Oswaldo Bola. Oswaldo Bola. Direto de Alagoinhas para o mundo. Mendinha Lago City. E que também foi um presente, assim, Oswaldo de uma delicadeza, um compositor sóbrio, né? Que fez lá com a gente, a locação aí já foi um ambiente mais controlado, foi o Teatro Gregório de Matos, e aí ele fez lá pra gente a canção Buracão. Né? E aí a gente usou um pouquinho de recursos mais de tecnologia, a gente tem uma descida de câmera, a gente emula aparições do próprio Oswaldo Bola dentro do vídeo, né? Há momentos em que ele toca e ele mesmo se observa tocando, então foi absurdamente desafiador, mas a gente ficou muito feliz com os resultados que a gente conseguiu obter. Então é isso, essa verve do audiovisual, ela continua viva, transitando pelo viés do registro documental, porque eu acho que contar histórias, sobretudo para nós que somos quem somos e viemos de onde viemos, é super importante. Sim. Que a gente domine essa linguagem, domine esses métodos de saber controlar narrativas e contar nossas próprias histórias. Mas também essa veia de trabalho com audiovisual aparece nesse lugar mais criativo, mais livre, mais fluido, como é o caso do Ouroboros Circuito Imersivo, que também está disponível, né, no YouTube, porque é uma plataforma que precisa dar suporte à tecnologia de realidade aumentada, né? E a gente finalizou esse projeto especificamente nas escolas públicas do Estado, propondo sessões para os estudantes. Então a gente levava todo o aparato, os óculos, etc., de realidade. Massa. Fazia uma contextualização sobre a obra e eles vestiam o óculos e ficavam maravilhados porque eram transportados para o universo das canções. E essa é a proposta, de que o espectador seja o centro da canção, o centro do videoclipe. Então tudo é feito para ele. Tudo é feito em reverência ao espectador, né?
Então, isso é um trabalho que eu sou bastante apaixonado e acho que tem muito espaço para ele crescer, para a gente fazer o circuito imersivo com dança, circuito imersivo com teatro, circuito imersivo com artes visuais, sabe? E com literatura. Acho que tem muito espaço para crescer ainda. Inclusive, fica aberto aí o convite, A provocação. a provocação para a Zambeta da Bahia nas próximas incursões. Está lá com a Inscrito estarei, lá estarei, submetendo inscrição. Ô Zezão, assim, muito obrigado. A gente teve vários encaminhamentos. Eu acho que essa nossa cachaça faz a gente se encontrar em lugares muito deliciosos. Sim. A gente fez um encontro lindíssimo sobre técnica também em Alagoinhas, quando eu estava gestor do Cinecultura de Alagoinhas, falando sobre as técnicas, e que foi lindo. E eu vivo dizendo, por que a gente não fez mais nada, inclusive com aquele resultado do que resultou aquele encontro. Sim. E estamos aqui dando mais um passo, né? E mais um passo diante de uma coisa enorme. E aí tem uma provocação que eu geralmente faço no final dos encontros, que é esse Moisés hoje, esse Moisés que hoje se encontra gestor, se encontra provocador das artes, afetado pelas artes, e criador, né? Criador, provocador. Se encontrasse esse Moisés do Engenho Velho da Federação, o que você tem para dizer para ele, já que ele te disse tanto? Veja, eu sou tão satisfeito com o lugar onde eu me encontro, com a caminhada que eu fiz na vida, com as pessoas que eu encontrei, com os resultados que eu consegui conquistar, que eu acho que eu não diria nada, eu só contemplaria o guri e deixaria ele seguir o caminho para eu me encontrar comigo mesmo, como diz o grande Roberto Mendes, né? A vida é a arte de caminhar para nós mesmos. Eu acho que eu não diria nada, porque com receio de que qualquer palavra, qualquer frase, qualquer ideia pudesse mover aquele menino do caminho que ele percorreu, dos desafios, das mazelas, dos absurdos, mas também das coisas boas, dos bons encontros, das boas conexões. Eu não diria nada, apenas observaria, talvez até para ter mais consciência hoje daquele jovem que eu fui e poder reverenciar ainda mais ele, né? Porque a gente é isso, é um resultado de vários pedacinhos, de várias coisas, de vários encontros. Então, certamente, o encontro com você nem sei quanto tempo tem, 15, 20 anos atrás, me afetou e contribuiu né, com a minha trajetória. Enfim, os parceiros e parceiras anteriores de trabalho afetivos, né, que também tive na vida, contribuíram e afetaram. Então, não daria recado nenhum, porque eu acho que ele me dá mais recados e me ensina muito mais hoje do que eu acho que eu poderia ensinar para ele. Maravilha, e é tão bonito ver, porque assim, você não só está diante dele e contempla, como você hoje nos apresentou esse gigante, né? Então, assim, muito obrigado por ter sido tão generoso e ter feito a gente também encontrar com essa pessoa, né? Que bom, fico feliz, eu que agradeço. Muito obrigado, meu irmão. Estamos juntão sempre. Qualquer chamado de Zamba, como eu disse, não é chamado, é uma ordem. Então, já que é uma ordem, curta, comente e compartilhe. Faça algo! Valeu, Moisés! Valeu.